Temos uma notícia importante aqui, solta o plantão aí! Em 20 minutos, tudo pode mudar. A Polícia Federal prendeu esta manhã aqui em São Paulo o advogado José Yunes. José Yunes, que vocês talvez não se lembrem, alguns se lembrarão, é um dos maiores amigos do presidente Michel Temer. Eles que ao longo de toda a vida foram muito ligados. Yunes, advogado, amigo de Temer. Houve um episódio que colocou Yunes no noticiário há pouco tempo, há poucos meses, um pacote de dinheiro deixado no seu escritório por aquele doleiro Lúcio Funaro, e aí não se sabe direito se é o pacote, quem era, quem não era, dessas muitas cifras que andam em espécies soltas pelo país e não se sabe que destino acabam tendo, de quem eram e para quem foram. E nós temos agora... O Ângelo Sfayer. Nós temos agora a informação da Mônica Bergamo, que há poucos minutos deu a prisão. A Mônica está na linha conosco com novos detalhes. Fala, Mônica, bom dia. Pois é, Boechat, novos detalhes ainda a gente não tem, mas é uma notícia bombástica, né? Porque o Zé Yunes, eu não diria que é um dos melhores amigos, eu diria que o Zé Yunes é o melhor amigo do presidente Michel Temer. Ele foi preso hoje de manhã, às 6 horas da manhã, a Polícia Federal chegou na casa dele, ele avisou os advogados confirmam essa detenção, dizem que não sabem ainda quais são os fundamentos dessa prisão determinada, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Há uma desconfiança de que seja algo ligado ao processo da Rodrimar, do Porto de Santos, medida provisória para beneficiar a empresa Rodrimar, mas ainda não se tem os detalhes desta prisão. Isso nós vamos ter ao longo do dia, os detalhes do fundamento da prisão. O que diz o advogado? O advogado diz aqui o seguinte: é inaceitável a prisão de um advogado, no caso Yunes, com mais de 50 anos de profissão, que sempre que intimado, ou mesmo espontaneamente, compareceu a todos os atos para colaborar. Essa prisão ilegal é uma violência contra José Yunes e contra a cidadania, palavras do advogado José Luiz Oliveira Lima. A gente pode, inclusive, tentar falar com ele, né, Boechat? Para tentar fazer uma entrevista agora. Estou aqui no WhatsApp com ele, Boechat, pedindo para ele entrar aqui com a gente. A única coisa que me ocorre, Mônica, em relação ao doutor José Luiz Oliveira Lima é o seguinte: ele já tem os termos que fundamentaram a prisão? Ele não tem, olha, sim, ele está aqui me dizendo que precisa ter mais informações antes de entrar no ar. Eu estou aqui insistindo, porque ele me avisou aqui, o Boechat está querendo que eu entre no ar com vocês, mas disse que eu preciso ter mais informações. Doutor Zé Luiz, não foi o Boechat, não, foi a Mônica. Alguém daí ligou, Boechat, seguramente. De qualquer forma, estamos claros... Muita gente falando pelo Boechat. Não tem problema, estamos aqui, doutor Zé Luiz, aguardando então um contato que possa trazê-lo aqui para dar informações aos ouvintes da Band News FM, o doutor José Luiz Oliveira Lima, que é advogado do advogado José Yunes, o amigo do presidente Michel Temer. É o amigo do presidente. Segundo a Mônica Bergamo informa. Hiper afável, quem conhece ele, uma pessoa aqui muito conhecida em São Paulo, e seguramente uma prisão totalmente inesperada, tanto para ele quanto para o presidente. Sem dúvida. Michel Temer. Enfim, eles conversam todos os finais de semana, são confidentes. São amigos há mais de 40 anos, segundo eu me lembro do próprio Temer dizendo, e o próprio Yunes também. Bom, enquanto não houver informações da decisão do ministro Barroso, ou melhor, sobre das bases das alegações do pedido de prisão acolhidos pelo ministro Barroso, não sabemos o que levou, portanto, a Polícia Federal a essa prisão, que é temporária, né? Não, eu não tenho detalhe nenhum, a única coisa que eu sei é que ele está preso. Isso. E vamos aqui ver se pelo menos isso a gente consegue confirmar. Mais detalhes. Mas daqui a pouco voltamos com mais detalhe, convencendo a Mônica Bergamo, obrigado. Então, Mônica Bergamo já... Boechat, que o ministro Barroso tem sido muito duro com o presidente Temer, né? A gente pode até, no limite, dizer que há um embate aí, porque o ministro Barroso mudou o indulto concedido pelo Temer aos presos brasileiros, determinou a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal do atual presidente Michel Temer, e agora determina essa prisão que realmente é uma bomba. Muito bem, com essa bomba que Mônica Bergamo antecipou para você, ouvinte da Band News FM, ela continua conosco em linha, daqui a pouco com novas informações. O Ângelo Sfayer está aqui conosco no estúdio para falar um pouco da história recente que colocou José Yunes no radar do noticiário e da opinião pública. Fala, Sfayer.
Pois é, a Mônica Bergamo trouxe uma das hipóteses, né, Boixá, de que essa prisão poderia estar relacionada ao inquérito que investiga a relação de Michel Temer com a Rodrimar, né, naquele caso do decreto dos portos, mas uma movimentação também recente que tivemos na Procuradoria-Geral da República, que pode ter levado à prisão de José Yunes, foi a inclusão, há não muito tempo, há pouco mais de uma semana, terça-feira passada, de trechos da delação premiada do doleiro Lúcio Funaro, que operou para muita gente do PMDB. A gente lembra, né? Ele já colocou em apuros outros nomes importantes da sigla, entre eles o próprio ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que segue preso. E em um dos trechos desta delação premiada, o doleiro Lúcio Funaro também fala sobre as operações que interessam também ao inquérito do chamado quadrilhão do MDB, né, que envolve o presidente Michel Temer, também os ministros Eliseu Padilha da Casa Civil e Moreira Franco na Secretaria-Geral dentro das investigações da Operação Lava Jato. Este inquérito foi aberto em março do ano passado, ou seja, há mais de um ano, com base na delação de executivos da Odebrecht. E neste trecho em específico anexado ao inquérito pela Procuradoria-Geral da República, Lúcio Funaro lembra aquela história, né, que já trouxemos aqui no ar várias vezes, em relação a um pedido do ex-ministro Gedel Vieira Lima, lá em 2014, no ano em que Michel Temer se reelegeu junto com Dilma Rousseff à presidência da República, para retirar R$1 milhão no escritório de um amigo, dinheiro que seria fruto de propinas pagas, ou melhor dizendo, propinas não, né, doações via Caixa 2 da empreiteira Odebrecht. Isso aconteceu em 2014, o Lúcio Funaro trouxe isso à tona já há algum tempo, e esta parte específica da delação premiada de Lúcio Funaro foi incluída há 9 dias, no último dia 20, na última terça-feira. No inquérito do quadrilhão do MDB, que do tem PMDB como alvos, à época, né? Bom, isso, Michel Temer, Eliseu Padilha e Moreira Franco. Agora, este 1 milhão teria sido aquele pacote deixado no escritório do advogado Yunes por um portador de Funaro? É esse mesmo? Isso, seria um pedido do Gedel Vieira Lima para que retirasse esse R$1 milhão no escritório que ele ia levar para Salvador. Esse Gedel Vieira Lima é um muquirana, né? Já tinha R$51 milhões no apartamento lá em Salvador. Podia pegar do dele, né? Ficava menos complicado. Agora, vejamos, o Yunes, à época, deu entrevista aqui à Band News FM, não sei se a gente consegue recuperar um áudio, talvez mais tarde um pouco, em que ele dizia que não sabia o que era aquilo. E botaram o pacote ali, que um portador chegou para deixar o pacote, o outro portador chegou para levar. O Yunes alega que tinha um pacote, ele não sabia o conteúdo desse pacote. Mas sabia que tinha sido mandado pelo Funaro e não sabia se era o próprio Funaro que tinha entregue. Isso, o Yunes disse que não sabe o que teria, ou enfim, ele só teria deixado à disposição fisicamente o escritório dele para que fosse feita essa entrega desse pacote. Tá aqui, ó, o Funaro afirmou que o advogado Yunes, ex-assessor de Temer, especial, ele foi assessor especial do Temer, foi aliás a primeira baixa ou a segunda baixa ali no núcleo duro da gestão Temer por conta do escândalo, né? Ele disse o seguinte, que o Funaro disse que o Yunes tinha certeza de que entregou a ele uma caixa de dinheiro em setembro de 2014, às vésperas da eleição. Funaro reforçou que era lógico que Yunes tinha ciência de que se tratava de dinheiro. De acordo com Funaro, o Yunes entregou uma caixa com R$1 milhão da Odebrecht. As informações da Folha de São Paulo e tal. Bom, então temos aí a prisão de José Yunes, amigo do peito do presidente Lula. O Ângelo Sfayer e toda a nossa equipe vão continuar aí apurando os detalhes. Do ex-presidente Lula não, do presidente Michel Temer. Desculpe, do presidente Temer, estou com Lula na cabeça por causa do evento de ontem, vou falar já. O amigo do peito do presidente Temer, o Ângelo Sfayer, toda a nossa equipe vão trazer mais informações daqui a pouco. A Mônica Bergamo, que já trouxe essa informação em primeira mão. Obrigado, Ângelo. Em primeira mão para você, ouvinte da Band News FM, também trará novas informações. O advogado de Yunes já se manifestou, José Luiz Oliveira Lima, e repudiando a prisão, reclamando que o Yunes esteve sempre à disposição da justiça, mas é preciso saber, né, quais foram as alegações da Procuradoria-Geral da República, ou do Ministério Público, melhor dizendo, para pedir
ao ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que autorizasse essa prisão. Também precisamos saber qual é o caráter dessa prisão, se é temporária, se é preventiva, né? E que argumentos foram acolhidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Lembrando, minha gente, que amigos do peito do presidente Lula, do presidente Temer, me desculpem, estão em situação aí bastante complicada, né? Pessoas muito ligadas a ele, com situações muito complicadas. O Coronel Lima, que é outro grande amigo do peito do presidente, o Coronel João Batista Lima Filho, né? Apontado aí como também intermediário de negócios escusos junto ao Porto de Santos e outras frentes de interesse do Temer, e também o Rodrigo Rocha Loures, que era outro amigo do peito do Temer, também com aquela mala de dinheiro para cima e para baixo em Brasília, ainda em processo de apuração, né? Então teremos mais informações daqui a pouco. Repetindo, foi preso esta manhã pela Polícia Federal em São Paulo o advogado José Yunes, dado como o maior amigo, o amigo mais íntimo do presidente Michel Temer, situação que certamente vai ganhar grande impacto, vai provocar muita discussão ao longo do dia, e é uma notícia muito negativa para o presidente Temer, que oficializou aí, pelo menos em declaração à revista Isto É, a sua candidatura à reeleição em outubro. Ele oficializou isso numa declaração a Isto É esta semana, dizendo que seria covardia não disputar um novo mandato. Nós temos aqui já o áudio da entrevista que o advogado Yunes nos concedeu em 2000, agora no início deste ano, ou finalzinho do ano passado, não me lembro, não tem aqui a data, sobre aquele episódio, a 24 de fevereiro, do ano passado, não é isso? Quando houve aquela descoberta, o anúncio de que o pacote de dinheiro do Lúcio Funaro teria sido deixado no escritório dele, o escritório do José Yunes. Vamos ouvir o que ele disse aí. O Padilha me pediu simplesmente por telefone, foi um contato muito rápido, se eu poderia receber um documento que uma outra pessoa iria pegar. Falei, pode. A presença do Lúcio Funaro me foi muito estranha, porque eu não o conhecia. E depois dos fatos eu passei a saber quem é essa figura aí, que é uma figura por demais conhecida e muito ligada a Eduardo Cunha. Então tá aí, olha, confirmou que o Funaro deixou o pacote lá, e na hora ele não identificou muito, depois identificou direito, achou estranho, disse que foi o Eliseu Padilha que pediu para receber o pacote, na verdade disse que era um pacote de documentos, e o Yunes disse que também não tinha verificado nada, nem abriu o pacote, nem nada. Então ele deu outra declaração nessa entrevista, vamos lá. Eu deixei bem claro à Procuradoria, pela minha iniciativa, que eu quero a apuração rigorosa dos fatos, né? E estou disposto a ser acareado por esse Cláudio, por quem quer que seja. Pronto, tá aí. Vamos aguardar então os desdobramentos dessa notícia no dia de hoje. Impacto, a bomba desta quinta-feira que precede a Páscoa. Já as pessoas, boa parte do Brasil, curtindo feriadão. Começar pelos ministros do Supremo, já desde anteontem, deputado, senador, também todo mundo gozando a boa vida que é integrar o Estado brasileiro no topo da pirâmide alimentar, né? Ontem o Jornal da Band estava dando notícias sobre essa folga autoconcedida pelos congressistas, pelos ministros do Supremo, por tribunais de uma maneira geral, lembrando que na Justiça, para ficar no Supremo, que é o quadro geral da Justiça, são 60 dias de recesso por ano. Eles coçam a toga durante 60 dias. Depois tem mais um recesso no final do ano, de mais não sei quantos dias. Depois tem folgas que se concedem pelo Dia do Advogado, Dia da Justiça, mais os feriados nacionais que todos desfrutamos. Então, o fato é que a Justiça brasileira, formalmente, oficialmente, se concede mais de 70 e tantos dias de não trabalho a cada ano. Se você considerar as ausências causadas por outros motivos, por situações diversas e tal, você acaba tendo um ano trabalhado efetivamente. Se você colocar fim de semana, etc., você acaba tendo um ano trabalhado com menos de 6 meses ou em torno de 6 meses, um pouco mais de 6 meses. Que trabalhador em que parte do mundo, exercendo qual profissão pode se conceder, pleitear, sonhar em ter quase metade do ano fazendo nada e recebendo salário? É o que eu disse ontem no Jornal da Band.
Se você chegar no seu emprego hoje, amanhã, segunda-feira, dizer, patrão, é o seguinte, eu quero 60 dias de férias, eu quero recesso no fim de ano de 15, 20 dias, eu quero o dia do trabalhador, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê, e eu só vou trabalhar aqui 5 meses por ano. Sabe o que vai acontecer? Ele vai pegar você, botar uma toga em cima e dar um chute na sua bunda, que é o que merece qualquer um que resolva gazetear às custas de outros, no caso o patrão dos ministros e da justiça somos nós, os contribuintes, e também os parlamentares, hein? Para não ficar atrás, porque esses é mais escandaloso ainda, né? Porque trabalham terça, quarta e quinta, quando trabalham, e tem as mesmas coisas, recesso no meio de ano, recesso no fim de ano, feriado não sei o que de São João, semana não sei de que, ano eleitoral, então é uma pouca vergonha, uma esculhambação, é uma vagabundagem em carros oficiais, né? Vagabundagem a bordo de carro preto. Bom, só para não deixar passar batido, ontem o mundo não acabou. Vocês viram que o mundo não acabou? Deixa eu beliscar a Carla Bigato aqui, tá viva? Bom dia, Eduardo Barão. Bom dia, Manchado. Bom dia, Carla Bigato. Estão vivos aqui do meu lado, eu também acho que estou vivo. Rapaz, levei um tombo, outro daqueles que velho leva. Palavra, cuidado, hein? Pô, mas ralei minha canela, uma coisa constrangedora. Como é chato. Não bastasse eu estar entrando em ônibus da Infraero aqui no aeroporto de Congonhas, Santos Dumont e tal, todo mundo levanta para me dar o lugar. Eu olho assim, jovens, moças, rapazes, até pessoas que já mais velhinhas um pouco, levantam para me dar o lugar. Eu tô um craquelê ambulante, é uma coisa horrorosa. Ontem ainda levei esse tombo, mas enfim, ontem o mundo não acabou. Se tivesse acabado um pouco antes, eu não tinha levado o tombo também. Vejam, Lula foi a Curitiba, fez o seu maior comício desse périplo da caravana lulista, caravana petista no Sul. Também lá foi, no mesmo dia, na mesma noite, o Jair Bolsonaro, segundo colocado nas pesquisas, o Lula é o primeiro, fez também o que alguns consideram a maior concentração de gente das muitas que já realizou, das muitas que já protagonizou. O que aconteceu, minha gente? Nada. Por que não aconteceu nada com 2 comícios desses antagonistas e tal? Estão ali nas franjas do radicalismo à esquerda e à direita, com suas militâncias aguerridas, seus discursos, né, raivosos, etc. E tal. Não aconteceu nada porque não é para acontecer nada. Não tem que acontecer rigorosamente nada. Se você, dentro do ambiente democrático, realiza manifestações que se dão aí, mesmo que a poucos quarteirões de distância. É o anticlímax ontem para mostrar que é assim que tem que ser. E mesmo as tentativas do pessoal do MBL, que é uma espécie de black bloc sem máscara, os black blocs sem máscara do MBL chegaram lá também, tentaram passar a barreira policial. O único lugar onde havia algum tumultozinho foi onde os black blocs sem máscara do MBL tentaram ali romper as barreiras e tal, estavam lá para fazer protesto contra Lula, aí deu lá um gás pimenta, um negócio daquele, mas nada de muito sensacional. Detalhe, segundo a nossa equipe em Curitiba, ao anoitecer, os manifestantes do MBL eram menos de 20. Então vejam, até grupos inexpressivos, até grupos que fazem mais barulho do que tem gente, até esses têm que se manifestar, tem que ser respeitado o direito de se manifestarem e tal, e mantidos ali os limites normais do debate, da discussão, da convivência, quer vaia, vaia, quer fazer protesto simultâneo, faça, quer xingar, xinga e tal. Tiro, agressão física e tal, de um lado e de outro é que não pode, não dá. Isso é que simplesmente é inaceitável. Ontem, os presidenciáveis que tinham como Alckmin, o Lula está colhendo o que plantou e tal, deram uma amenizada, recuaram. O presidente Temer foi um pouco nessa linha também, em entrevista à Band News FM de Vitória, mas também disse que é lamentável e tal. Ou seja, os tiros disparados contra a caravana de Lula, no meu entendimento, foram tiros que saíram pela culatra. Concordo com o governador Richa, do Paraná, que é do PSDB, de que aquilo ali é um ato isolado. Não creio, de fato, que haja ali uma organização por trás daquilo, ou a ideia de que isso possa ser repetido de forma planejada e tal. Também não acredito. Acho que é coisa de algum maluco, de algum idiota, que resolveu usar essa unidade para fazer política. Que unidade? A unidade da pólvora. A pólvora e política não combinam. Então, fica aí o exemplo de ontem de Curitiba, com o Lula fazendo uma grande manifestação, Bolsonaro fazendo uma manifestação bastante expressiva na mesma cidade. E mesmo com os black blocs sem máscara, tudo misturado, o que deu? Nada, zero. País que segue, vida que segue, campanha que segue e que assim seja. Vamos lá.